começar então, vamos falar um pouquinho sobre o Oriente. Eu vou dar motivos para você respeitar o Oriente de maneira que ela realmente deve ser respeitada, né? Porque a maioria das pessoas, quando falam em Oriente, chega a torcer o nariz e dizem até às vezes que um relógio Oriente não poderia fazer parte da coleção dele, por ser um relógio barato, por ser um relógio de velho, né? Por ser um relógio ultrapassado. Muitas pessoas dizem nesse sentido. Mas a Oriente, em primeiro lugar, a Oriente é uma empresa que tem história, né? Já tem história e tem muita história para contar, não só no Japão, mas também no Brasil, né? Então a Oriente, só a Oriente, a Oriente deveria ter hoje 122 anos de existência, mas por conta da Segunda Guerra Mundial ela teve um contratempo ali em 1949, onde ela teve que fechar as suas portas por conta de não poder cumprir com os seus fornecedores, né? Abrir uma falência. Isso justamente por conta do governo japonês, que acabou pegando a fábrica da Oriente para produzir munição, né, para a Segunda Guerra Mundial, e isso acabou atrapalhando muito a vida da Oriente no Japão. E ao contrário da Seiko, ela não teve forças para reerguer no pós-guerra. Ela até tentou se reerguer, mas não conseguiu. Então, para quem não conhece, a Oriente Japão começou em 1950, porém a sua história demanda desde 1901, quando Shogoro Yoshida abre sua pequena lojinha de vender relógios. Ele importava relógios da Suíça, revendia relógios da Suíça ali, né? Na década de 20 ele já produzia as próprias caixas de relógio, né? Algumas personalizadas em ouro e tudo mais. Ele já fazia esse tipo de trabalho ali, certo? E é lógico que o Shogoro Yoshida, ele veio para produzir relógios de qualidade naquela época já, né? E já produzia, inclusive já conseguia exportar inclusive para a China os relógios da Oriente, né? Só que na época não se chamava Oriente, se chamava Lockheed, né? Tinham outros nomes lá. Era a Toyo... Oh meu Deus, agora esqueci. Deixa eu achar aqui. O nome da empresa era Yoshida Watch ou Toyotokei. Isso, Toyotokei, né? Toyotokei já exportava inclusive para a China e para alguns países ali do Oriente ali, né? E em 1949 ela teve a falência decretada. Só que teve um incentivo do governo, né, para que as indústrias pudessem recomeçar. E nesse período de recomeço, a Oriente pôde então recomeçar, então como Tamakeiki em 1950, e em 1951 ela muda de Tamakeiki para Oriente Watch Corporation, lançando o seu primeiro relógio Orient Star, tá? E algumas pessoas perguntam assim, mas por que 3 estrelas? Tá no nome, Orient Star já vem desde a raiz da Oriente 1951, Star, né? Estrelas sempre vem dentro ali, e por que não usar as estrelas ali? Você ficou muito legal, puxou muito pro lado da própria Oriente, né? Então, se a gente for contar só a Oriente, nós já temos mais de 70 anos, né? 73 anos de existência. E no Brasil ela começa em 73, então esse ano agora, de 2023, fazem 50 anos da Oriente no Brasil e 45 anos de produção de relógios no Brasil. Então, é uma empresa extremamente forte, passou por muitas coisas, conseguiu passar pela crise do quartzo, pela revolução do quartzo, depende do lado que você vê, né? Para os suíços é uma crise do quartzo, para os japoneses a revolução do quartzo, porque colocou o Japão no mapa da horologia, né? Por conta do quartzo. Então, para os dois lados existem histórias, então por isso mesmo alguns chamam de crise, outros de revolução. Então cada um como é que fala? Interprete da sua melhor maneira, certo? A Oriente, apesar de ela não produzir calibres quartzo, foi talvez uma das únicas que conseguiu superar todo esse período dessa revolução do quartzo, produzindo relógios automáticos. Só que ela teve uma estratégia completamente diferente das demais indústrias de relógios do mundo inteiro. Ela teve a opção de, ao invés de investir em cima de mercados de primeiro mundo, ela investiu em mercados emergentes, né? Isso aí ajudou muito, porque a crise ou a revolução do quartzo para os países emergentes chegaram somente 20 anos depois
do que chegou no primeiro mundo. Então, para vocês terem uma ideia, na década de 80, na década de 70 e 80, essa revolução do quartzo aí acabou fechando mais de 80 mil postos de empregos somente na Suíça, né? E abriu falência de várias e várias marcas de relógios, algumas que são conhecidas até hoje, que mantém-se a marca, porém não se tem mais a raiz, né? Que é o caso, por exemplo, da Invicta, como é o caso, por exemplo, da Tecnos, né? A Tecnos, ela perdeu completamente a raiz suíça, a Invicta também perdeu completamente a sua raiz suíça, hoje eles são a Tecnos brasileira, a Invicta americana, né? E a Oriente não, a Oriente continuou ali investindo em cima de relógios automáticos, mesmo durante a pior fase, que é a década de 90, ela tentou se reinventar com relógios automáticos. E talvez a década de 90 seja o período que a Oriente queira apagar da sua memória, né? Por que ela quer apagar da sua memória? Para quem conhece um pouco de relógio, talvez pouquíssimos relógios da década de 90 tenham sobrevivido com êxito, né? Por que eu digo isso? Porque durante a década de 90 a Oriente fez muitos experimentos para a redução de custos, né? Fez peças de relógio cromada, eles tentaram fazer caixas cromadas, caixa de relógio cromado, ao invés de usar aço, usavam metal cromado, né? Isso atrapalhou muito, estragou muitos relógios, eu vi muita gente jogando relógio fora por conta disso. Também tivemos a experiência de fundo de pressão nos relógios automáticos. Tivemos várias e várias opções ali que tentaram criar várias opções para tentar reduzir o custo dos relógios, porque eles tinham pela frente ali o maior inimigo, né, que eram os relógios quartzo cada vez mais baratos naquela época, na década de 90, e por conta disso eles inventaram várias opções, e assim mesmo eles conseguiram sobreviver à década de 90. E chegando então no início do século 21, aqui nós temos a Oriente já quase sem fôlego, né, para continuar, e ela consegue um último suspiro ali juntamente com a Epson em 2002, quando eles firmam um acordo e a Epson adquire uma parte das ações da Oriente, injetando um pouco de dinheiro dentro da Oriente e dá uma sobrevida para o Oriente, e essa sobrevida vem através da linha Bambino, da linha Mako, essas linhas que começaram então a revigorar a empresa no início do século, aqui em 2003, 2004, ali a gente já começa a ver esses relógios aparecendo no mercado. Em 2009 nós temos a compra de mais de 50% da Oriente pela Epson, então a Epson passa a ser a mandatária da Oriente em 2009, e em 2017, então, finalmente, depois de ter cumprido todos os trâmites legais, a Epson consegue então trazer a incorporação da Oriente para dentro da Epson. Trazendo a incorporação da Epson agora, a Oriente para a Epson agora, ela faz então o repasse de tecnologias, né? Então isso aí acaba se tornando uma grande vantagem para a Oriente, porque ela começa a ter então acesso a tecnologias que a Seiko tem, né? Então, para quem não sabe, a Epson é conhecida dentro do mercado de relógios, né, pela sua ousadia e pela sua qualidade. Isso aí já remonta desde a década de 50, quando a Seiko lança o seu primeiro relógio 100% produzido em house, que é o Seiko Marvel, que foi uma produção inclusive da própria Seiko Epson, né? Para quem não sabe, naquela época a Seiko era dividida em Tóquio e Nagano, né? Então a Tóquio ficou como Seiko Instruments e Nagano hoje é a Epson, né? Então são duas empresas diferentes ali, porém as grandes inovações que a Seiko produziu nos últimos 120 anos aí, grande parte dessas inovações saíram da fábrica da Epson. E a Oriente, tanto dentro do guarda-chuva da Epson ali, a gente pode saber que vai vir muita coisa boa daqui para frente. A gente vai ver a Oriente lançando muitos produtos que vão
adentrar o primeiro mundo com louvor. Não tem como você dizer assim, ah não, mas é um Oriente, não, mas você pode ficar esperando que vai vir muita coisa boa, como aqui no Brasil a gente já começa a ver. A gente vê a linha 3 estrelas com acabamento sensacional, com uma cara mais moderna, uma cara mais despojada, uma cara mais atualizada, né? E a gente começa a ver também agora a linha superior também chegando aí com muita força, relógios novos, relógios com vidro de safira, né? Relógios com vidro curvo de cristal mineral, que é uma coisa um pouco inovadora aqui para o mercado brasileiro, né? E outros modelos como o Flytech Solar, ali com vidro de safira e tudo mais também, são relógios assim sensacionais que chegam para o mercado brasileiro aqui de uma maneira sensacional. Então, a Oriente não é simplesmente o Oriente 3 estrelas como a maioria das pessoas pensa. Ah, é o relógio do vovô, é o relógio... Fora esses relógios que a gente tem visto chegar com tanta força aqui no Brasil, a gente vê o aumento da qualidade dos relógios Oriente, tá? O aumento da qualidade dos seus relógios Oriente, não só na parte externa, mas também na parte interna, né? A gente vê agora o upgrade, depois de 50 anos, a Oriente então ganha um novo calibre, finalmente, né? Ganha um novo calibre, né? Ela sai do 469, agora tem um F49, o F67, F69, o YN, são todos calibre Epson, calibre Oriente, que estão sendo produzidos pela própria Oriente agora, certo? Então, toda essa tecnologia de calibres diferentes aí estão criando um novo patamar para o Oriente dentro, não só do Brasil, mas uma tendência mundial da Oriente. Inclusive, a gente tem visto muito claramente as pessoas que mais entendem de relógio, tanto nos Estados Unidos como na Europa, citando a Oriente como a nova Seiko, né? Para quem não sabe, no início do século lá, a Seiko ela se reergueu novamente ali, criando relógios baratos e acessíveis dentro do mercado americano, dentro da Europa, relógios com qualidade, relógios baratos e relógios sensacionais, com acabamento sensacional. Aí foi com isso que eles conseguiram reerguer uma grande parte da Seiko, chegando no que ela é hoje. Isso em 20 anos atrás, nós estamos falando de 20 anos. Então a Epson começa em 5 anos ela já ganha essa credibilidade do mercado internacional. Inclusive alguns blogueiros europeus e americanos elogiando muito mesmo a qualidade e a precisão dos calibres Oriente. Então isso aí, só o fato dela estar sendo reconhecida como um relógio extremamente preciso, com uma qualidade sensacional, já é um grande cartão de visita para o mundo inteiro. Então hoje em dia, quando você fala assim, eu preciso de um relógio automático, barato, confiável, preciso, as pessoas falam, compra um Oriente que você vai estar bem servido. É isso que eles estão falando dentro, não só da Europa, como também nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente já conhece essa qualidade Oriente, tá? Então se você quer saber qual o relógio que pode representar qualidade, resistência e durabilidade, você pergunta para o seu avô, pergunta para o seu pai. Provavelmente de cada 10 pessoas que você perguntar, pelo menos 8 ou 9 vão dizer Oriente. Então isso aí, dentro do mercado brasileiro, a gente conhece a Oriente por esses detalhes. E agora, juntando a durabilidade, a precisão, a resistência e tudo mais, agora junta também um acabamento, um modelo, uma cara mais moderna, jovial e principalmente com um acabamento de primeiro mundo. Isso mesmo, acabamento de primeiro mundo. Nós não estamos falando de relógios... Quando a gente fala de relógio no Oriente, 3 estrelas, logo a gente lembra do relógio do vovô, né? Então, a gente esquece aquele reloginho, começa a ver as novas linhas da Oriente, que você vai ficar maravilhado com tanta novidade que a Oriente tem trazido para o Brasil nesses últimos 5 anos, certo? Fora esse detalhe da qualidade, tá? Dos novos acabamentos e tudo mais, a Oriente, tá? Aqui na América Latina, eu acho que é a única empresa, tá? A única empresa que tem toda a sua produção in-house. O que é a produção in-house? Uma produção em que é produzida toda dentro do Grupo Oriente, tá? Pulseira, caixa, vidro, máquina, né? Tudo isso é produzido dentro da própria Oriente.
certo? Não é igual a Tecnos, que vai e compra a máquina da Citizen, compra a máquina da Suíça, compra e monta o seu relógio, né? Não, a Oriente produz tudo isso, né? Ah, mas o relógio, algumas pessoas vão dizer para mim, mas Carlos, os relógios Seiko, os relógios Oriente Quartzo, o calibre é Seiko, realmente, mas hoje, dentro do patamar, eles estão usando o calibre Epson, né? Então o calibre Epson é da Oriente hoje, por quê? Porque a Epson é da Oriente, a Oriente pertence à Epson, então ela tem que usar o calibre Epson hoje, então é produzido in-house pela Epson, então é produzido pela própria Oriente. Tá? Então é uma situação bem diferente agora. Então é uma das únicas que consegue produzir in-house relógios automáticos. Automáticos é outro patamar, tá, pessoal? Então quando a gente fala quartzo é um patamarzinho aqui, mas quando a gente fala de automático, o nível de tecnologia, o nível de qualidade é outro patamar. Por quê? Porque os relógios automáticos demandam uma tecnologia completamente diferente, porque o relógio ele move-se com força própria, né? Que é a corda, enquanto um relógio quartzo ele trabalha com uma força externa, que é a pilha. Então tem todo esse detalhe aí que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de relógio automático. Lembrando que os relógios mecânicos eles se remontam lá desde o século XIII, né? E a tecnologia que é utilizada hoje dentro dos relógios mecânicos não alterou desde 1665. Então a mesma tecnologia que eles desenvolveram em 1665, que é a tecnologia da mola de balanço, isso permanece inalterado desde 1665, desde o século XVII. Então nós temos aí uma tecnologia com mais de 300 anos aí sendo utilizadas até hoje, certo? Sem contar, contando tudo isso aí que eu falei, a variedade de modelos que a Oriente apresenta hoje, não só no campo do automático, mas também no campo de relógios quartzo, são enormes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui na minha vitrine mais de 500 modelos de relógio. Tá? Desses mais de 500 modelos de relógio, mais de 300 modelos são Oriente. Tá? Mais de 300 modelos são Oriente. E esses 300 modelos da Oriente não chegam a 1/3 ou 1/4 dos relógios que a Oriente tem à disposição para ser revendidos. Então, para você ter uma noção quão grande é a variedade de relógios que a Oriente tem para mostrar para vocês e entregar para vocês aí do outro lado. Certo? O que vocês acharam dessa apresentação da Oriente? Vocês gostam do relógio Oriente? Vocês não gostam? Preferem o Seiko? Preferem o Oriente? Deixa aí nos comentários aí que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses pequenos detalhes, pequenos pormenores que a gente encontra hoje dentro da Oriente. E eu costumo sempre dizer, e eu vou continuar repetindo sempre, tá? Eu vou continuar repetindo sempre, tá? A respeito da Oriente. Hoje, o maior rival da Oriente no Brasil, tá? O maior rival da Oriente no Brasil é a própria Oriente. Tá? E por que a maior rival da Oriente no Brasil é a própria Oriente? Porque a Oriente, durante 50 anos, ela construiu uma visão, né? Uma visão e uma percepção do consumidor de relógio, como é que eu vou dizer? Resistentes, de qualidade, porém baratos. Então hoje em dia as pessoas querem um relógio um pouquinho mais sofisticado. O Oriente é relógio barato, então eles já torcem um pouquinho o nariz quando falam Oriente. E hoje não, hoje agora a gente começa a ver uma mudança completa sobre esse sentido. Por quê? Porque a Oriente tem investido muito na inovação de modelos dentro da própria marca.